Olá vaidosas, daqui a Kiki, estou de volta com mais um vídeo e como vocês veem através do título, este vídeo vai ser uma tag e eu vou responder perguntas relacionadas à maquiagem. Eu já tenho esta tag aqui escrita há muito tempo para fazer, mas infelizmente nunca consegui fazer. Não sei porquê, mas nunca deu para fazer. E hoje, como estou muito disposta e cheia de energia para filmar, então decidi fazer já também essa tag. Porque a maior parte das perguntas que estão aqui, eu tenho 20 perguntas aqui, eu acho que 19 perguntas foram feitas, muitas raparigas mandaram mensagem, outras comentários, são perguntas que me têm feito sobre maquiagem. E tem uma pergunta aqui que eu também recebi de umas amigas, então eu tenho também aqui umas, tenho 20, tenho uma de uma amiga e tenho uma que eu ainda não escrevi, então no total são 21 perguntas e eu vou responder assim bem rápido. Primeira pergunta, tens alguma formação na área de maquiagem? Espaço, és muito profissional. Obrigado por acharem que eu sou muito profissional. Sem querer me gabar, eu também acho que já estou em alturas em termos de conhecimento e prática para ser considerada como uma profissional. E isso exigiu de mim muita pesquisa, muita prática e muito interesse em fazer maquiagem, em saber sobre produtos, em saber do mundo da maquiagem em geral. Tem alguma formação? Esta é a pergunta. Sim, eu fiz um curso de Cosmetic Makeup em 2010 ou 2009, ou fins de 2009 para 2010, uma coisa assim. Mas eu fiz um curso de 3 meses num college. E foi um curso básico, é aprender alguns produtos e como aplicar e essas coisas todas. Foi muito básico. Então, praticamente, posso dizer que 30% do que aprendi foi no curso e 70% foi pesquisa, prática e muito interesse, muita criatividade, muita prática mesmo. É isso. Segunda pergunta, qual é o truque para o batom demorar mais tempo? Primeiro, para um batom demorar mais tempo não pode ser totalmente cremoso, porque tudo que é muito cremoso ou lip gloss, essas coisas assim, por mais que a gente queira, vai logo sair, porque é um creme no nosso lábio. Então, se nós bebermos água, se comermos, se falar muito, então aquilo vai desaparecendo, né? Se os nossos lábios estiverem em contato com alguma coisa, aquilo vai transferir, então demora muito. Então, o truque para demorar muito é usar um lápis exatamente do tom do batom, primeiro embaixo dos lábios, e depois usar o batom com a mesma cor dos lábios por cima. E se tiver o brilho batom, é usar um guardanapo, assim, tirar o excesso do brilho do batom e depois aplicar outra vez o batom por cima. Então, terceira pergunta, eu sou negra, chocolate, tenho medo de fazer contorno, será que fica bem? Oh, minha linda, contorno fica bem a qualquer tom de pele, desde que se use produtos certos, correlação ou produto certo, baseando-se no seu tom de pele. O contorno é para deixar o rosto mais definido, mais perfeito. É ofuscar áreas em que nós queremos que se note menos e pôr luz nas áreas em que nós queremos que se note mais. Então, o contorno é para toda a gente, minha querida. Negra, branca, morena, mulata, cinzenta, amarela, quilomba, não interessa. Desde que use produtos certos, com o tom certo, o seu tom de pele, ele funciona. Para as negras fica muito bem também. Eu recomendo este aqui, que é o Sleek Face Contour Kit. Este assim. O meu no tom médio, mas para as mais negrinhas podem usar o tom dark e funciona muito bem. As negrinhas podem sim ser a fazer o contorno. Quarta pergunta, você acha que os produtos de maquiagem mais caros são sempre os melhores? Sinceramente, não acho. Podem até ter melhores ingredientes, mas não acho que funciona da mesma maneira a toda a gente. Nós todas, ou todas as mulheres, ou todas as pessoas têm organismos diferentes, peles diferentes, então os produtos vão reagir na nossa pele de maneira diferente. Um produto caro pode funcionar muito bem na minha pele e não funcionar da mesma maneira na pele da Joana. Então este produto, obviamente, que não vai ser o melhor para nós as duas. Como exemplo, eu vou deixar aqui, vou dar um exemplo, a minha base da Chanel, 37 libras, muito cara, a base mais cara que eu tenho. Não funciona nada na minha pele, não assenta, deixa a minha pele assim com um tom alaranjado, assim pesado e não funciona. Não funciona e é caro. E muitas raparigas dizem que funciona muito bem. No entanto, na minha pele não funciona. E eu tenho produtos bem barato mesmo, que eu vou mostrar também aqui um, que é este
da Elf, que é só uma libra, esse lip gloss. Funciona muitíssimo bem nos meus lábios. Deixa assim um aspecto muito bonito. E eu já vi as raparigas a falar, ou a dizer, umas raparigas a dizer que deixa assim os lábios mais inchados. Mais inchados mesmo, né? Para deixar assim mais volume, mais inchado. Mas, no entanto, a mim funciona muito bem e é super barato. Então, nem sempre os produtos mais caros são melhores para toda a gente. Funciona de maneira diferente em cada pessoa, em cada pele. Quinta pergunta. Quando você pensa fazer um vídeo de acessórios, roupas, mostrar seu guarda-roupas? Sinceramente ainda não pensei nisso, porque eu nem tenho guarda-roupa. Eu guardo a minha roupa no armário e tenho um guarda-roupa que eu divido com a minha filha, o meu marido, as minhas filhas e o meu marido. Então, não penso. Agora, de acessórios, talvez eu vou fazer de bijuterias, mas não prometo. Mas ainda não pensei em fazer e não penso fazer de guarda-roupa, pelo menos não para já. Sexta pergunta. Como devemos testar a maquiagem na hora de comprar? O batom, obviamente, é pedir à pessoa que estiver a vender para desinfetar e nós experimentamos os lábios também, a sombra também pode ser na nossa pele, ou um bocadinho nos nossos olhos. Mas agora, a base é um outro assunto. A base, eu sempre aconselho as pessoas, quando vão à loja, tem que ser bem específica com a vendedora, dizer que tipo de base querem, qual é o tipo de acabamento, para que querem essa base e o mais importante, que tipo de pele a pessoa tem. Tem pele seca, oleosa ou por aí fora. E uma das melhores maneiras de testar uma base não é aqui na mão, não. É aqui assim deste lado, aqui assim no rosto. Porque deste lado dá-nos exatamente, conseguimos exatamente comparar com a nossa pele e também conseguimos ver a diferença entre o tom da base aqui e do nosso tronco. Porque quando usamos uma base temos que combinar sempre com o nosso tronco. Não adianta pôr aqui uma cor escura, aqui ficar claro, ou uma cor clara e aqui ficar escuro. Então, o sítio exato para experimentar uma base é aqui, assim. Aqui nessa parte do nosso rosto, porque nos permite comparar com o resto da nossa cara e não só também com o nosso tronco. E se puder, antes de comprar, se for base muito cara, peça sempre uma amostra. Há países que não dão. Eu já fui a Portugal muitas vezes e tentei comprar, pedir amostra de base, não me deram. Muitas lojas diziam, as raparigas diziam sempre que não me dão amostras, né? Mas aqui na Inglaterra, obrigatoriamente, muitas lojas dão. Na Superdrug não, na loja assim de farmácia dão, mas assim, produtos mais caros, eles são obrigados a dar uma amostra. Eu vou mostrar, eu tenho várias amostras aqui. Eu vou mostrar umas que eu tenho. Esse assim, só um bocadinho mesmo para a pessoa experimentar. Assim. Então, a pessoa leva para casa, experimenta uns dias e vê se funciona mesmo. Mas outra maneira é pedir que a moça ou a rapariga ou o rapaz que estiver a vender experimente a base no seu rosto todo, neste dia, experimente. E você não compra, você usa o dia todo e vê como é que vai funcionar na sua pele. Então, só do dia seguinte é que eu aconselho a comprar. Porque senão é gastar muito dinheiro e depois não dá para devolver em muitas lojas. Sétima pergunta. Você aproveita as maquiagens dos tutoriais para ir a algum lugar? Sim, muitas vezes eu aproveito, mas outras vezes não. Por exemplo, há pouco tempo eu acabei de gravar um tutorial e não vou aproveitar essa maquiagem porque já é muito tarde. Que horas são? Eu acho que são 1h30, então não vou a lado nenhum. Mas outras vezes que eu faço assim de manhã, eu saio, vou fazer compras, ou vou fazer pagamentos, ou vou à escola da minha filha, ou saio de casa, sim. Eu acho que 50% aproveito e 50% não. Oitava pergunta. Você usa maquiagem todos os dias? Não, não uso todos os dias. Eu só uso maquiagem quando vou sair de casa, assim vou a uma festa, ou às vezes vou fazer compra, ou vou à casa de uma amiga, mas nem sempre uso. Eu gosto também de andar com a minha pele assim, toda natural, sem nada. Eu me sinto bem, eu não tenho preconceito, não tenho medo, eu me sinto bem. E às vezes sai assim, eu quase que não tenho pelos na minha sobrancelha. Às vezes preencho um bocadinho e ponho um bocadinho de corretor nas minhas olheiras e estou a andar. Em casa nunca uso, estou sempre assim sem maquiagem. Nona pergunta, você se acha feia sem maquiagem? Obviamente que não. Eu não sou convencida, mas também não sou feia. Eu não me sinto feia. Eu uso maquiagem para muitos propósitos. Eu uso para camuflar muita coisa, muitas imperfeições no meu rosto, manchas, olheiras. Uso para transformar certas partes do meu rosto, por exemplo, o contorno, para deixar assim o meu rosto com aspecto mais definido. Uso também para realçar, por exemplo, uso nas minhas bochechinhas para realçar as minhas maçãs. Uso assim lip gloss assim bem com muito brilho para dar mais volume nos lábios. Então uso para transformar, para realçar, para disfarçar. Então sem maquiagem eu sou a Kirenia. Com maquiagem eu sou a Kirenia. Eu não me acho feia, não. 10ª pergunta. O que faria se não existisse maquiagem?
Provavelmente nada. Provavelmente nada. Porque se não existisse maquiagem, ninguém ia se preocupar em se maquiar. Então ninguém ia se preocupar em reparar na outra pessoa, ninguém ia ver defeito com relação sem ou não maquiagem. Então não ia fazer nada. Se não existisse maquiagem, não ia haver tais diferenças entre perfeito e não perfeito com relação à pele e essas coisas. Não ia me preocupar. 11ª pergunta. Qual é o produto de maquiagem essencial para você? Eu tenho muitos, mas eu não consigo ficar sem o lápis para fazer sobrancelha, lápis ou o pó, e o meu corretor de olheira. São os meus must-have, porque eu não tenho pelozinhos, quase que não tenho pelos na minha sobrancelha. E as minhas olheiras, como vocês já devem saber, eu tenho umas olheiras hereditárias, é de família. Os meus irmãos são assim, o meu pai era assim. E temos mesmo umas olheiras muito fortes. E às vezes parece que eu levei um monte de soco na cara. Então tenho sempre que camuflar as minhas olheiras. Então é o produto para fazer sobrancelha e as minhas olheiras. E o meu corretor, desculpa, o meu corretor para camuflar as minhas olheiras. 12ª, qual é a diferença entre sombra normal e sombra 3D? Eu nunca usei sombra 3D. Sombra normal, claro, é uma sombra normal. 3D tem partículas que têm diferentes cores, que quando está numa posição reflete uma cor, quando estamos noutra posição dá a impressão que tem outra cor. Então a diferença é essa. A sombra normal normalmente tem só uma cor ou duas cores, mas a sombra em 3D tem a tendência de ter partículas com diferentes cores. Aquelas partículas que quando nós estamos assim numa direção reflete azul, noutra verde, noutra lilás. Então tem uma partícula assim mais diferente. Mas eu nunca usei. 13ª, por que é que eu uso as pestanas falsas sempre? Eu uso sempre porque os meus cílios naturais crescem assim, para baixo. Nem assim direito, nem assim. É para baixo, para baixo. Por mais que eu tente usar a eyelash aquelas, eles nunca ficam assim. Então eu detesto. Não são compridos, não são volumosos, nem tão pouco assim curvozinhos. Então tenho que usar cílios falsos para tudo isso, para dar volume, comprimento e para deixar assim bem curvos e bem sexy. Eu uso sempre, sou viciada e não consigo fazer uma maquiagem completa sem cílios. 14ª, para quê serve aquele spray, o Fix Plus? O Fix Plus serve para muita coisa. Eu uso às vezes antes de usar a maquiagem para refrescar a minha pele e também para facilitar na aplicação da base. Eu uso depois de terminar a maquiagem para fazer com que a minha maquiagem se pareça o mais natural possível. Por exemplo, se eu tiver a usar pó, muito pó na cara, então ele faz com que o produto assente muito bem na pele e fica assim com o aspecto mais natural, em vez de ficar com um aspecto assim, tipo pó na pele, né? E também uso para aplicar sombras, quando eu quero molhar a sombra para pegar assim uma pigmentação mais forte, eu uso. E é isso aí. Essas são algumas das funções do Fix Plus, ou as funções do Fix Plus. 15ª pergunta, como fazes as tuas sobrancelhas? Eu recebo essa pergunta quase sempre. Eu tenho vídeos a mostrar passo a passo como eu faço as minhas sobrancelhas e eu vou deixar os links embaixo. Vocês já devem saber, eu não tenho muito pelo nas minhas sobrancelhas, então eu desenho elas, seguindo, claro, né, as linhas natural dos meus pelinhos, como os meus pelinhos crescem, e depois preencho. Eu uso vários produtos, eu uso Sleek, Brow Kit, uso o Pencil da MAC e por aí fora. Mas eu ainda vou fazer um vídeo a mostrar como eu uso este Sleek Brow Pencil, ou Brow Kit, desculpa. Brow Kit Sleek, que é o que eu usei hoje para preencher as minhas sobrancelhas. 16ª pergunta. Já se arrependeu de ter comprado um produto? Muitos. Eu vou mostrar uns que estão aqui arquivados que vai para o lixo. A base da Chanel é um deles. Estes não sei se é Lipo Gloss, se é Lipo o quê, da Sleek, que vem numa coleção. Isso é horrível. É suposto ficar assim, tipo um batom mate na boca. Horrível, vocês vão ver. Eu vou aplicar aqui. Estão a ver? Se eu continuar a fazer, a passar, olha. Fica assim, tipo um barro na boca, seca. E é horrível isso. Estes, como é que se chama isso? Truly Matte Deeply. E este é tipo, sei lá, estes produtos da Sleek que não tem nome. A base da Chanel também me arrependi muito. E eu acho que é por aí. 17ª pergunta. Como é que fazes para as sombras parecerem bem vibrantes? Para as cores das sombras ficarem assim com o aspecto. As cores ficarem bem vivas, que eu queria dizer. Como é que eu faço?
eu aplico sempre uma base embaixo. Eu tenho um fixador de sombra, que faz com que a sombra fique mais tempo na pele. E eu tenho esse Jumbo Pencil da NYX, cor branca, que eu uso por baixo. Como ele é assim cremoso e é branco, então qualquer coisa que nós pusermos por cima, qualquer pó, para além de fixar, vai ajudar a fazer com que a cor fique assim mais vibrante. Então eu uso o Jumbo Pencil da NYX no tom Milk. E eu tenho outras cores também, né? Dependentemente da sombra que eu quero usar, mas eu uso mais aquele. Eu tenho assim, azul, preto, cinzento. Mas o que eu mais uso é o Jumbo Pencil da NYX. E também tenho os Paint Pot da MAC, que também são fixos para esse efeito. Então eu uso sombra base sempre. E às vezes eu uso o Fix Plus no pincel. Depois molho assim, eu passo na sombra e ponho nos olhos. Então Fix Plus também serve NYX Jumbo Pencil, né? Ou pode ser até um lápis branco, normal, cremoso. Passar por baixo primeiro, espalhar muito bem, depois a aplicação em cima. E é isso. E já ouvi também muitas raparigas a falarem, ou a dizerem que usam água, pôr um bocadinho de água no pincel e depois. Eu acho que também funciona, mas nunca experimentei. 18ª pergunta. Maquiagem envelhece? Quando é que maquiagem envelhece? O que envelhece é o maltrato da pele. Claro, são produtos que nós usamos, tem química e tudo mais. Se aplicarmos na nossa pele, pode criar irritação e pode adiantar o processo de envelhecimento, ou de rugas, não envelhecimento, de rugas, pronto. Mas isso é quando maltratamos a nossa pele. Se a pessoa tratar muito bem da pele antes de usar maquiagem e depois de tirar a maquiagem, então não vai trazer problema nenhum na pele. Maquiagem não envelhece, o que envelhece é maltrato da pele. Quando a pessoa decide usar maquiagem, tem que estar consciente que tem que tratar da pele antes e depois de aplicar qualquer produto. Se não fizer, estará a danificar a pele em geral. Pode criar irritação, pode criar outras coisas, mas agora envelhecimento, não acho não. 19ª pergunta. Te faz confusão ver mulher mal maquiada? Muito, infelizmente faz. Eu, quando olho para uma pessoa, a primeira coisa que eu noto é sobrancelhas. Eu julgo logo as sobrancelhas no primeiro olhar. É uma mania minha, mas eu faço dentro de mim. Eu não espalho, olha, está mal a sobrancelha, não. É a primeira coisa que eu julgo, é a sobrancelha. Depois tudo o resto, né? O blush também é um problema. Detesto blush mal espalhado. Sombras sem espalhar em condições, sem esfumar em condições. Então, faz-me confusão, mas eu não faço nada. Não falo, não fico a fazer escândalo. Mas aquilo faz-me uma confusão. E eu às vezes paro de olhar para essa pessoa, porque aquilo deixa assim um pouco mal disposta. Mas não é coisa do outro mundo. Se for minha amiga, eu falo, olha, que devia espalhar bem assim. Se não for, não me interessa. 20ª pergunta. Já alguma vez fez alguma maquiagem numa cliente e ela reclamou do seu trabalho? Reclamar não, assim, tipo que está mal feito, não. Que eu saiba, não. Mas já teve uma rapariga, e adolescente por acaso, que eu fiz uma maquiagem a ela que eu acho que ficou espetacular. As pessoas também acharam, a mãe dela achou, toda a gente achou. Que eu, infelizmente, não posso pôr a fotografia dela aqui. Mas pronto, eu achei que ficou espetacular por uma adolescente e estava muito natural e muito espetacular. Só que ela... O que eu ouvi dizer que ela não gostou porque ela queria que ficasse mais artificial, queria que as sobrancelhas ficassem muito assim e que o blush fosse mais exagerado e que o batom também. Então, eu quando tenho uma cliente ou quando estou a fazer uma cliente, eu dou conselhos à cliente e dou sugestões. Se ela optar, sim. Se ela não quiser, mas eu não consigo fazer... Eu não consigo fazer uma sobrancelha assim muito artificial a uma rapariga que tem umas sobrancelhas bem mais bonitas, bem preenchidas, bem feitas. É uma luta que fica aqui entre os meus dedos, a minha criatividade e a realidade. Então eu não consigo fazer. Agora, se for uma maquiagem assim para um desfile ou carnaval ou coisa do gênero, eu faço. Mas se for assim para usar numa festa, no dia a dia, é muito complicado eu fazer algo que eu acho que vai ficar mal, que vai chocar muito com a ocasião, com o tom de pele. E então foi muito aí. A rapariga adolescente queria um blush bem rosa, um batom bem rosa, uma sobrancelha bem artificial. Só tem 15 anos, queria parecer que tinha 28. Então não deu certo. Foi a única das reclamações, entre aspas.
no comentário que eu vi, mas no geral ninguém nunca reclamou. Sei exatamente o que estou a fazer, sigo os passos que a cliente quer, dou sugestões, dou dicas e por aí. A última pergunta que uma amiga fez é: gostas de fazer maquiagem? Eu adoro, divirto muito, eu gosto muito. Eu, quando estou a fazer maquiagem, não sou daquelas que, ai, quero ver já como fica. Não sou daquelas que agora tem que ficar bem para depois ficar melhor, para depois ficar espetacular e depois no fim, uau! Eu faço tudo com gosto, com paciência e eu gosto de fazer maquiagem, eu gosto de transformar, eu gosto de melhorar, eu gosto de realçar essas coisas. Eu tenho muita coisa nessa cabeça aqui que tem que sair com cores, sem cor, tem que sair nesses dedinhos e nos pincelzinhos. E é isso, queridas. Essas são as 21 perguntas sobre maquiagem. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham conhecido mais um bocadinho deste meu lado como maquiadora, né? E para este vídeo é tudo. Um beijo bem grande e até a próxima. Tchau!